Muito boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal Conjuntura Política e Econômica. Eu espero que vocês lá se inscrevam e ativem os sinos para receber as respectivas notificações. Meus amigos, mesmo a eleição presidencial sendo em 2022, nós temos muita coisa a abordar dentro desse contexto. Nunca na história do Brasil as bases do presidente da República foi um paradigma tão intenso para se discutir a aceitação do governo federal dentro do que se refere às conjunturas político-partidárias que estão se desenhando. Mas vocês podem reparar o seguinte, que eles querem juntar uma federação, eu digo a oposição ao governo Bolsonaro, visando diminuir a confederação. Talvez por isso eles tentam atribuir que o Centrão pertence ao atual governo Jair Messias Bolsonaro. Mas eu pergunto uma coisa para vocês: se nós colocarmos de 2002 até 2014, por aí, vamos dizer assim, vocês viram alguém colocar como base a nível estadual sobre a questão da popularidade dos governos petistas? Muito provavelmente não. Pelo contrário, na realidade, eles sempre fizeram massas de manobra de utilizar diferentes palanques de 2, 3, 4 candidatos a governadores, com o intuito de qualquer um que venha a possivelmente estar do lado do governo, para eles serviam. Eles souberam imitar com maestria a confederação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Afinal, o antigo PMDB, que hoje retornou a ser MDB, hoje tenta se adaptar à neofisiologia. E isso tem sido incômodo para progressistas principalmente. Por isso, é um dos fatores que nós podemos levar em consideração a coalizão Alckmin e Lula propriamente dito. Isso não obstando o fato de que a nível partidário eles sabem que estão desgastados, tanto o PT como o PSDB. Aí qual é a nomenclatura que eles utilizam? Acreditando que o Lula tem a sua articulação consolidada, independente do partido, mas a fazer acreditar que Fernando Haddad será eleito governador de São Paulo num reduto conservador que ao longo dos anos sempre escolheu as candidaturas supostamente avessas, vamos dizer assim, é um pouco demais. Aí muitas das vezes vão querer lembrar que o PSDB era o partido que tomou os caminhos da direita. Será? Ou eles acreditam que os grandes caciques tucanos, hoje desgastados no cenário por terem perdido uma grande parcela do seu capital político, unindo-se ao PT, faz com que não haja rejeição dos votos naturais do ex-presidiário de São Bernardo? Nessa parte, eles estão certos. O Lula pode não perder votos tendenciosos a si próprio, não que será muito bem agregado por uma parcela do eleitorado que o Alckmin possa vir a ter. Isso se tira por 2018, à medida em que o ex-governador de São Paulo ficou lá embaixo com apenas 5,5% dos votos válidos, correto? E tirou o terceiro lugar dentro de seu reduto, aonde foi governador eleito 3 vezes e uma delas pegando carona do saudoso Mário Covas. Ou ele quer imitar o saudoso Mário Covas,
como fez em 89, no segundo turno, subindo do palanque de Lula. Primeiro, pelos indícios que demonstram as atuais conjunturas, podem até se dizer que não há o que se falar em segundo turno, à medida que em todas as regiões do país há retaliações contra a velha política partidária e um desgaste natural da velha guarda. Até mesmo governadores, eleitos e reeleitos, não desfrutam do mesmo cunho popular. No Ceará, principalmente, Camilo Santana hoje alcança um índice de rejeição onde boa parte da população cearense não apoiam algum candidato por ele apoiado ou pelo ex-governador e ex-ministro da Integração Nacional, que se diz o eterno candidato a presidente da República, Ciro Gomes, que pela quarta vez, muito claramente, só buscará um corredor para o ex-presidiário de São Bernardo, porque os discursos contra o ex-presidiário é apenas uma forma de se prevalecer mediante uma suposta existência de terceira via, que ficou provado que não existe à medida em que o Movimento Brasil Livre, hoje renegado pela esquerda, fez praticamente, junto com a esquerda, uma passeata pífia de fora Bolsonaro em 12 de setembro desse ano, depois de quererem dizer que o atual governo deu a última cartada quando foi no 7 de setembro. E depois disso, tentaram indagar que o governo recuou para o Supremo Tribunal Federal e que Temer, muito possivelmente, nunca tinha saído da presidência da República. Mas, na verdade, o que de fato aconteceu não foi isso. O que de fato aconteceu foi que o nosso presidente não quis instaurar um caos ainda maior nesse país, pois lidar contra um sistema político está cada dia mais complexo. Aí muitos tentam atribuir dinheiro de emendas parlamentares como se fosse uma união com o Centrão em prol da corrupção. Em primeiro lugar, é bom nós esclarecermos à sociedade civil o que significa dinheiro de emendas parlamentares, onde deputados e senadores levam a parcela para as suas bases eleitorais com o intuito de ajudar no desenvolvimento econômico de suas regiões do país e ajudar prefeitos a fazer obras de infraestrutura que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Isso tudo envolve o marco do saneamento básico, envolve a infraestrutura para a atração de investimentos em todos os aspectos regionais para que a economia brasileira retome o crescimento. Aí muitos querem reclamar da inflação, lembrando que o país trocou dinheiro no ano de 2020, à medida em que teve que liberar um auxílio emergencial para inúmeras pessoas, uma vez sabendo que consequências maiores puderam vir. E o Fique em Casa fez a conta chegar. E o único que avisou sobre essas, de fato, consequências foi o presidente. Mas lembram do Economia a gente vê depois? Pois é. As pessoas, muitas vezes, elas querem ouvir o que é de conforto para seu ego, onde alguma falta de planejamento econômico lhe beneficie provisoriamente, mas a longo prazo a improsperidade possam vir a reinar, causando juros altos, recessão, desemprego e estagnação. Correto? É bom que se diga isso. E num país que tem ampla dependência externa como o nosso, que necessita de que a produtividade cresça de forma abrupta para se retomar rumos no que se refere não só aos BRICS propriamente dito, né, como também a ganhar credibilidade com as grandes potências capitalistas do resto do mundo, sem sombra de dúvida, é vulnerável ao passado recente. Porque no passado recente, muitas maquiagens econômicas foram feitas, seja com as contas públicas, com as metas de inflação e com o congelamento do câmbio nacional. Todos esses fatores causaram um grande caos econômico de longo prazo.
O resultado está aí para todo mundo ver. Dívida pública no valor próximo de 6 trilhões de dólares. Isso não foi gratuito. Isso foi a irresponsabilidade que vem desde lá de trás. Como muito bem claro foi o ministro da Economia, cerca de mais de 30 anos que o Brasil tem um crescimento próximo de zero, por ter perdido a sua identidade e a soberania nacional principalmente. Isso é um fator grave, que não pode mais acontecer nos rumos do futuro para que se possa dar dignidade às nossas descendências e produzir condições de geração de emprego. É preciso que estados sejam bem administrados, que façam seus ajustes fiscais de forma eficiente, com o intuito a não depender de repasses federais, elevando ainda mais sua dívida. E como consequência, a dívida pública interna acaba sendo fiadora dessas irresponsabilidades. E isso é um fator que precisa ser sanado. Por essa razão, muitos governadores não querem que a pandemia acabe, pois eles não querem ter a obrigação de gerirem os seus entes federativos com responsabilidade. Querem continuar recebendo grande fartura em dinheiro com o intuito de simplesmente desfrutarem e usufruírem de grandes receitas sem ter qualquer tipo de responsabilidade com o fechamento de suas respectivas contas. Ou seja, o que houve de governador fazendo pedaladas fiscais nessa pandemia não está no gibi. E isso não é contabilizado. Por que não é contabilizado? Porque pela grande mídia nunca vai interessar. Então, o que nós precisamos é dar fim à maquiagem fiscal. Porque quando damos fim à maquiagem fiscal, a curto prazo, são verdades difíceis de se aceitar. Mas a médio e longo prazo, colhemos frutos de confiança, porque temos responsabilidade em investir em desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Por isso que mais de 7.000 obras estão sendo retomadas em todo o país. Por isso que empresas estão gradativamente voltando a investir no Brasil. Isso é o reflexo de uma política econômica austera e que visa reduzir impostos. E por essa razão, o presidente da República precisa que nós demos a mão a ele. E dentro desses prognósticos que estamos vivenciando, não podemos permitir que vendam ao povo brasileiro ideias inexistentes de falsa prosperidade, falando em dignidade com programas assistencialistas que não levam pessoas a lugar nenhum e nem ajuda a sociedade brasileira a desenvolver para que se possa distribuir renda com responsabilidade, onde a redução da máquina administrativa do Estado brasileiro se faz fundamental para a construção de um futuro digno. E é por essa razão, estados também têm que reformular suas políticas fiscais e, como consequência, atrair novamente investidores que são fundamentais para elevar a arrecadação, gerar emprego e dar sustentabilidade ao PIB nacional, visando dar um crescimento sustentável sem que haja compromisso de longo prazo com maiores dívidas. Austeridade fiscal, PEC dos precatórios, somada à queda gradativa dos juros, é um grande começo. E outra coisa, o Centrão é uma confederação. Não pense você que o Centrão é 100% governista. Muitos deputados estão com medo de perderem suas cadeiras. É o caso do deputado Darcy Peronde, do deputado André de Paula, do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, do próprio chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Nenhuma dessas figuras são confiáveis. Apenas estão querendo desfrutar do nome do presidente da República. E é por esse motivo que as pesquisas sempre se idealizam com base num presidente que incomoda todo o sistema político. Por isso que a pesquisa é feita
de forma federada. Que eles acham de fato que o governo brasileiro não é que está mal nas pesquisas. Pelo contrário, o povo brasileiro está entendendo o que o Brasil está vivenciando e o porquê que muitas pessoas comem o pão que o diabo amassou. Muitas pessoas duvidavam, mas a conta de grandes irresponsabilidades chegou. E uma hora ela precisava ser mostrada. Porque se ela ficasse embaixo do tapete por anos, estaríamos discutindo o estouro da dívida e, como consequência, a múltipla falência desta nação. Um grande abraço a todos. Obrigado a você que me acompanhou até aí. Compartilhe esse vídeo que vai para o meu canal. Um abraço mais que apertado do seu amigo Diego Santana.